Olá, meus irmãos, que alegria poder estar aqui novamente, trazendo uma palavra que eu creio que vai te edificar. Você que está nesse deserto, para quem não me conhece, meu nome é Fernanda, eu passei um deserto no meu casamento por 4 anos, fiquei separada do meu marido e após 4 anos o Senhor nos restaurou e eu fiquei por todo esse tempo em silêncio, gerando muitas chaves no reino, muitas palavras, sementes, e hoje o Senhor me proporciona estar aqui trazendo a minha experiência para vocês, né? E eu lembro que eu já ouvi que o sábio, ele é aquele que aprende com o erro dos outros, né? E eu entendo que para uma restauração acontecer, precisa de uma pessoa sábia, que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela que edifica, né? O homem também, né? Eu sei que tem muitos homens que estão também nesse deserto. Então eu queria trazer hoje essa palavra que mudou a minha perspectiva do deserto quando eu comecei a entender. E em toda a Bíblia, se você quer entender sobre reconstrução, sobre construção, existe um livro específico sobre isso, que é o livro de Neemias, né? E o livro de Neemias, ele fala sobre os muros de Jerusalém que foram derrubados, né? E Neemias, ele amava Jerusalém. Quando ele ouviu dessa notícia, ele ficou sabendo, ele chorou muito, né? E ali ele chorou por uma semana e ali ele pediu permissão, né, pro rei para ir a Jerusalém reconstruir os muros. E isso já é um ponto chave que eu queria falar com vocês, que tem pessoas, eu tenho essa semana assim, eu tô até um pouco assustada com a quantidade de pessoas que têm me procurado. Eu não estou conseguindo dar conta de atender todo mundo. De verdade, eu não esperava. Eu não tinha planejado abrir grupo, eu não tinha planejado nem abrir canal, nem nada disso. Mas pela necessidade, o próprio Senhor está me conduzindo nesse caminho. E eu estou dizendo, eis-me aqui. Por quê? Primeiro porque eu sei da dor. Você só consegue ter misericórdia de alguém quando você passou pela mesma dor. Misericórdia, né? Córdia fala de coração, ou seja, de sentimento. Você consegue ter a misericórdia da pessoa, de alguém, de servir alguém, porque você passou por aquela dor. E não só isso, a cicatriz que você teve, ela hoje pode trazer cura, pode trazer resposta. E esse é o meu intuito, que a minha cicatriz, que a minha dor hoje possa trazer resposta para você, possa trazer cura para você, né? E eu vejo o seguinte, em tantos casos que eu tenho visto, às vezes eu pergunto, quanto tempo que você está no deserto? A pessoa às vezes, estou 6 anos no deserto, né? E eu ainda dói. E eu fico impressionada, porque é muito tempo, né? Eu não estou menosprezando a dor de ninguém, certo? E, igual Neemias, ele passou o processo do luto. Existe sim um luto, porém nós não podemos estacionar num processo só, entende? Numa fase só, né? No caso. Então tem pessoas que estão estacionadas em uma só fase, na fase da dor ainda. E Neemias, ele entendeu, eu vou passar pela fase da dor, mas essa fase vai passar. A partir daí, eu preciso me levantar e ir em direção à construção dos que está destruído. E eu não sei se você sabe, mas o nome Neemias significa consolador, né? Ele foi o consolador de Israel. E não sei se você sabe, mas esse nome Consolador é o mesmo nome dado ao Espírito Santo. Olha que tremendo isso, porque você e eu, da mesma forma como Neemias olhou para a cidade de Jerusalém, estava destruída, eu e você, quando olhamos nossa família destruída,
Nós choramos? Choramos sim, mas nós fomos chamados para ser consoladores. Você foi chamado para ser consolador. Você foi chamado para ter a mesma função que o Espírito Santo. Ai, Fernanda, mas nossa, não, eu não tenho condição. Sim, Deus chamou você para reconstruir os muros da sua família. E qual a função do Espírito Santo? Olha lá em Gênesis, a Bíblia fala que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas e ele ia colocando todas as coisas em ordem. O Senhor, Deus, ele deu a palavra, haja luz, e houve luz, e ele foi dando a palavra e foi criando. Mas quem colocou ordem? O Espírito Santo é aquele que ordena todas as coisas. No capítulo lá do Vale dos Ossos Secos, a Bíblia fala que o Espírito Santo levou Ezequiel ao vale. E havia uma bagunça de ossos secos. E o que fala ali? Profetiza. É o Espírito em Ezequiel que profetizava. E era o Espírito, a partir daquela palavra, ia trazendo ordem àqueles ossos. Então, muitas vezes, a bagunça ainda se instala no seu processo, porque você ainda não foi conduzido, você não entendeu quem você é, você ainda não foi conduzido pelo Espírito a se levantar e trazer ordem nessa bagunça. Você está me entendendo? O Senhor te chama de Neemias, o Senhor te chama de Consolador. E aí, você sabia de um outro ponto interessante? É que Neemias, por mais que ele fosse um excelente construtor, ele fez o trabalho dele com excelência, ele não era um engenheiro. Neemias não era um arquiteto. Neemias não era um pedreiro. Neemias era o copeiro do rei. Eu não sei se você sabe qual é a função de um copeiro, mas o copeiro naquela época, ele tinha que provar antes a bebida, antes de entregar para o rei, porque a bebida podia estar contaminada, a bebida podia estar envenenada. Ou seja, era uma função de alta confiança. Ou seja, Neemias é uma pessoa confiável. E foi por causa dessa característica que ele foi escolhido por Deus também para ser o reconstrutor de Jerusalém. Então não importa a pessoa, olha, você pode ir buscar ajuda com o papa, do psicólogo, do parapsicólogo, do terapeuta mais top das galáxias, mas sabe para quem Deus chama para uma reconstrução? É alguém que é confiável, é alguém que é leal, é alguém que é fiel ao Senhor mesmo no meio da destruição. Ele chama você, mesmo que você ache que você não tem habilidades nenhuma ou de condição nenhuma, mas se Deus viu que você é alguém confiável, Ele está chamando você. Então, primeiro, consolador, depois você é confiável. E aí, eu quero somente ler com vocês o capítulo 4, que algumas partes, no versículo 1, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem esses fracos judeus? Permitisse-lhes a isto? Sacrificarão? Acabarão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? No momento que você começa a se levantar para reconstruir a sua casa, a sua família, o seu casamento, aquilo que foi quebrado, a sua própria vida em primeiro lugar, pode ter certeza que você vai encontrar oposição. Talvez eu estou falando com alguém que já está no meio de uma grande oposição agora e não está entendendo. Mas é porque no mundo espiritual o inimigo já viu que você é a Neemias da sua família. Você é aquela que vai quebrar o ciclo da maldição do divórcio, da separação na sua família. E aí Sambalate, Tobias, que é um espírito maligno que quer te parar, ele já está te rodeando e já está indignado. E o mesmo que ele falou com Neemias, ele fala com você.
fraco. Você tá achando que você tá achando que talvez você já escuta isso das pessoas, você já se sente estranho quando você entra numa igreja, fala que você está buscando por restauração, né? Ou na sua família te chamam de dependente emocional, te chamam... Na verdade, o melhor a se fazer é que ninguém saiba. Porque muitas vezes as pessoas ficam questionando porque você fala demais. Então, quanto mais você se calar, né, menos as pessoas vão ficar dando pitaco na sua vida. Mas normalmente esse é o argumento de Sanbalat e Tobias. Você é um fraco. E aí eu me lembro só da história lá de 1 Crônicas lá, que fala de Senaqueribe, quando ele mandou a carta lá para o povo, né, de Judá, falando que quem são vocês? Né? Nós já vencemos todos os povos ao redor. Vocês estão achando que vocês também não vão ser derrotados? Mandou uma carta, né? E eu lembro que eu recebi essa palavra no meu deserto. E no momento que eu recebi, eu pensei assim, ai gente, mas quem sou eu, né? Tanta gente aí que tá há anos aí, não tem o casamento restaurar, a família tá destruída, né? E Deus falou assim, porque na resposta a Senaqueribe, né, ele é falado assim, que aquele povo pertence ao Senhor, ele não vai ser tocado. Entende? E você tem que entender isso. Se você pertence ao Senhor, pode todos ao seu redor serem tocados, serem destruídos, mas você não vai ser. E você tem que tomar posse. Eu tomei posse dessa palavra. Entende? Porque o diabo vai vir, você é um fraco, vai querer colocar você comparando com outras pessoas, e aí você precisa se levantar contra essas vozes de Sanbalat e Tobias, porque senão você vai desistir mesmo. Aí no capítulo, eu vou pulando um pouquinho, diz assim, 7: e sucedeu que, ouvindo Sanbalat e Tobias e os árabes, os amonitas, olha o tanto de inimigos, as doditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas, né, ou as brechas, se começaram a tapar. Iraram-se de sobremodo. É aí a hora que você começa a trazer ira, o inferno começa a irar, é quando ele vê que você não desistiu e você continua caminhando, e não só caminhando, você está evoluindo, e esses muros estão sendo reconstruídos. E aí, quando ele vê que as brechas estão sendo tapadas, e eu quero só falar um pouquinho sobre essa questão de brecha, porque eu não estou falando de brecha aqui, são os pecados, as coisas erradas, porque eles vão conseguir entrar, eles só se iram porque eles não conseguem entrar mais, eles não conseguem ter influência mais na sua mente. Agora, sabe como que você vai fechar esses buraquinhos, essa brecha, vamos dizer assim, tapando todos os acessos do inimigo. E aí, quais são os acessos, quais são as frestas, né, os buracos que eles podem entrar? Eles podem entrar através do seu olho. A Bíblia fala que os olhos são janelas, os ouvidos, eles podem entrar, eles são janelas também. O nariz, fala de discernimento, a boca, todos os orifícios que podem influenciar, que a gente sabe que influencia. Quando você blinda e fala, mas como que eu vou blindar, Fernanda? Aí eu lembro quando fala aquele salmo, assim como a corça anseia pelas águas, a minha alma anseia por ti, Senhor. Você sabe que a corça, quando fala nesse salmo, ela não só tem fome, ela tem sede da água, ela não só bebe a água, mas ela mergulha. Sabe por que ela mergulha nas águas? Por quê? Porque ela libera um cheiro forte, e os inimigos conseguem encontrar ela por esse cheiro. Então, quando ela encontra as águas, é para que ela mergulhe
mergulhe profundo nas águas, porque ela mergulhando profundo, os inimigos não vão encontrar lá. E é disso que eu estou falando, meu irmão, minha irmã. É disso que eu estou falando, para você mergulhar em Deus, mergulhar no secreto, porque você está blindando os seus olhos, os seus ouvidos, o seu nariz, a sua boca, e o inimigo não vai ter acesso de te influenciar com mentiras, com palavras de diminuição, com comparação, e você vai se blindar, porque para você construir, continuar construindo a edificação dos muros no secreto, no silêncio. Você está me entendendo? Você que é o consolador da sua geração, você que é a pessoa confiável da sua geração, você precisa entender isso. E agora no versículo 14 diz assim: e olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Você tá me escutando esse versículo? Você está escutando? Para que você peleje pela sua... Não é só sobre casamento, eu não vou cansar de falar isso. É sobre uma geração, são sobre seus filhos que não vão precisar lutar as mesmas guerras que você está lutando. E no versículo 16 diz: e sucedeu que desde aquele dia metade dos meus servos trabalhavam na obra, e metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os líderes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Você entende que aqui, e tem um outro versículo mais claro que fala sobre a enxada e a espada, eu falo isso no meu testemunho, que a reconstrução, elas são duas vertentes. Ela é uma vertente da enxada que fala do posicionamento natural. Você precisa caminhar. A Bíblia fala que as mulheres mais velhas ensinam as mais novas como amar os seus maridos, porque existem pessoas que já passaram pelo processo, sabem como se posicionar de uma forma sábia no deserto, que não é somente você ficar fazendo campanha atrás de campanha, oração atrás de oração, e não ter um posicionamento estratégico e sábio. E para isso você precisa de ajuda, você precisa de ajuda principalmente do Espírito Santo, mas também de pessoas que têm sabedoria para te orientar. E do outro lado também a espada. A espada fala do mundo espiritual. E eu vejo que tem muito analfabeto espiritual, infelizmente. Não entende como que funciona o mundo espiritual. E eu não adianta também me posicionar e fazer tudo certinho no natural, mas eu não saber usar a espada. A Bíblia fala que a palavra de Deus é uma espada. Você não conhece a Bíblia, você não sabe manusear a palavra de Deus ao favor da sua causa. A Bíblia é uma grande constituição. O diabo, às vezes, ele entende mais, ele entende mais a Bíblia do que os crentes. Então ele te acusa no tribunal de Deus porque você não conhece, e aí ele vê as brechas que você dá e te acusa e te prende no mundo espiritual. E, enfim, você precisa ter entendimento e guerrear com as duas armas. É assim que Neemias reconstruiu os muros, e foi assim que a minha chave virou, e eu tive esse entendimento para a reconstrução do meu casamento, da minha casa, da minha vida, em primeiro lugar. Então, meus irmãos, eu vou terminar por aqui para não ficar muito extenso, mas eu quero que você estude o livro de Neemias para entender sobre reconstrução. E se você precisa de ajuda, essa semana lá no grupo eu vou lançar uma novidade. Não vou falar aqui, mas se você quer saber, clica lá. Tem aqui no canal, aqui na descrição, tem o link da sala de oração, uma sala que eu mando uma oração todos os dias às 6 horas da manhã. Ela fica fechada, o grupo fica fechado a maior parte do tempo, até porque
eu trabalho, então não tenho tempo de ficar atendendo as pessoas ali, mas a gente deixa durante o final de semana aberto. Tenho pessoas no suporte ali me auxiliando, porque muita gente que precisa de acolhimento. Então, você será muito bem-vindo e você vai aprender, né? E você vai ter a sabedoria para que no seu processo o Senhor te direcione de uma forma estratégica, assim como Ele fez com Neemias. Que o Senhor te abençoe, que você tenha um dia incrível e lembre-se que você é um consolador, uma consoladora confiável. Amém? Deus te abençoe.